Graças a Deus, amém, querido? A pastora Valera está falando de pastor Carlos, só quer saber do YouTube, né? Mas através do YouTube, através das pregações, através dos vídeos de mensagens diárias, né? Com certeza o Senhor Jesus vai alcançar aonde nós fisicamente não podemos ir, mas vamos, usando a ferramenta que o Senhor nos proporciona através da internet, amém, amados? Então, quero pedir a vocês, nós estamos no Congresso Jovem, Congresso de Jovem chamado, propósito chamado, Deus tem um chamado e propósito específico para cada um jovem, amém, amados? Então, você que ainda não é inscrito neste canal, vai lá, se inscreve, veja que Cristo, Ministério Fortificado, desde Itaipuaçu, tá, galera? Então, vai lá, se inscreve, senta o dedo no like, ativa o sininho de notificação, compartilha com o maior número de pessoas, para que nós possamos, no nome de Jesus, estar alcançando uma meta de 10 mil inscritos nesse canal, para a honra e glória do Senhor, amém? Então, antes de nós entrarmos na mensagem, vai lá, correndo, se inscreve. Glória a Deus. É para a minha vida, é para a vida, é para a tua vida, é para a vida de cada um aqui. Amém? É com você, é comigo que Deus quer falar. Então fica ligado nessa hora. Presbítero Felipe, ser tu uma grande bênção, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Aqui tem um povo feliz que vai morar no céu com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus, agora eu senti firmeza, varão. Bem, fico feliz de estar aqui revendo algumas pessoas. Falei isso lá no Sapê também. Eu, minha esposa e meu filho, a gente passou uma parte do retiro com vocês e fomos muito bem recebidos, tá, em todos os aspectos. Então, quero agradecer aos irmãos. É bom revê-los e espero que vocês me convidem para os próximos também, né? Porque não posso deixar de... Amém? Meu nome é Felipe, né? Sou presbítero Felipe da Igreja Batista Nova Filadélfia, Ministério Buscai, e é um prazer estar com os irmãos, amém? Então, sem mais demora, apresentar minha esposa, né? Giovana, meu filho Enzo, né? Porque da geração dele para cá todo mundo é Enzo, então ele não podia deixar de estar de fora dela. Então, meu filho Enzo. Então, agora sem mais demora, irmãos. Essa para mim foi uma palavra que ela tem um significado muito grande, porque até ontem eu tinha uma mensagem e não era essa. Deus me deu essa mensagem ao longo da semana e veio outra no meu coração, eu desisti de ministrar ela. E ontem eu fui na casa do meu pai e a esposa do meu pai virou para mim e falou assim: rapaz, eu estava lendo esse texto. Aí eu falei, eu fiquei entre esse texto e a conversão de Paulo ao longo da semana, e ela falou para mim assim: prega nesse. Aí eu fiz como todo filho obediente, não deixei aquela mensagem de lado e separei outra hoje. Espero que Deus fale aos seus corações, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao versículo 9. Jeremias, que faz parte dos profetas maiores, capítulo 1, versículo 4 a 9. Enquanto os irmãos procuram, eu peço também aos irmãos que deixem as Bíblias abertas, tá? Não fechem a sua Bíblia, a gente vai ler um outro texto de Jeremias também, ao longo da mensagem, então deixe sua Bíblia aberta aí, mas convido os irmãos que estejam como o povo bereano hoje. Se esse nome for estranho para você, em Atos capítulo 17, Paulo está pregando para o povo de Tessalônica e não é bem aceito. E aí no versículo 10, mandam ele para Bereia e ele começa a pregar para o povo bereano. E ele pregava aos sábados na sinagoga. E a Bíblia dá algumas qualidades para esse povo. A primeira qualidade é que eles recebiam a mensagem de bom grado. Ele tinha o coração aberto para a mensagem ministrada. E a segunda, Felipe, ao povo, depois que era ministrado aos sábados na sinagoga, o povo diariamente ia ver se o que Paulo dizia era verdade e estava na palavra. Então, há momento da pregação, momento de palavra, que não é para eu falar para você. Às vezes a gente recebe um ministro, ou eu tenho um ministro da igreja ministrando, mas eu tenho intimidade com esse ministro. Só que
a minha intimidade com o ministro não pode tirar o poder que há na palavra de Deus. Porque o ministro pode ser meu pai, pode ser meu filho, pode ser meu avô. Se está ministrando, não é ele falando, mas senão o próprio Senhor Jesus. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou em minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Só até aí. Deixe sua Bíblia aberta no seu assento. Eu coloquei um tema nessa mensagem. E o tema da mensagem é: chegou a hora de você aceitar e cumprir o teu chamado. Hoje o tema do culto jovem é jovens que têm um chamado. E eu quero falar: aceite e cumpra o chamado que Deus colocou na sua vida. Amém? Jeremias, ele começa o seu ministério no 13º ano do reinado de um rei chamado Josias. E se você olhar no capítulo 1, versículo 2, você vai encontrar isso. Josias, diferente dos reis que vieram antes dele, ele fez o que o Senhor aprovava. Então, o início ministerial de Jeremias, o momento do chamado de Jeremias, era um momento que o reino estava tudo bem, porque Josias era um rei que amava e respeitava os decretos do Senhor. Só que os seus antepassados fizeram o que era mal. E a ira do Senhor, no capítulo 23 de 2 Reis, versículo 26, diz que a ira do Senhor se assente contra Judá por conta do que os reis fizeram nos seus antepassados. Teve um rei que era um dos mais perversos, chamado Manassés, que chega a queimar o seu filho vivo por conta de adoração a outros deuses. Então, para você entender como que era, não era qualquer coisinha, era um rei deixando que a idolatria e feitiçaria entrasse no reinado no meio do povo de Deus. E a ira do Senhor se assente. Só que o momento bom do início do reinado de Jeremias não foi assim para sempre. Como também acredito que o pastor, e tenho certeza pelo pastor que a gente conversou ali ao longo do retiro, no momento que a gente teve, é pregado aqui nesse altar, o momento da vida do crente bom não é assim: você não vai se converter hoje e amanhã sua vida vai ser tudo bem até o resto da vida. Mas Felipe, Jesus ele me promete felicidade, e eu quero te dizer que sim, mas a felicidade do servo está no Deus que ele serve. Então, se eu enfrento lutas, eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque o Deus que eu sirvo garante a minha felicidade. O Deus que eu sirvo garante que eu tenha vitória no final. Mas, Felipe, eu conheço uma pessoa que servia a Deus e ela morreu numa enfermidade. Ela alcançou a maior felicidade da vida do cristão, que era estar com Jesus. Aquilo que eu estou aqui fazendo, que você está aqui fazendo, essa pessoa alcançou, que é ter agora uma face a face com Deus. Então, tanto é que não foi fácil durante toda a sua jornada profética, que Jeremias é conhecido como, no meio do povo teólogo, óbvio, como profeta chorão. Por que, Filipe, que é profeta chorão? Porque no capítulo 20, versículo 14, ele amaldiçoou o dia que nasceu. No capítulo 26, ele é ameaçado de morte. No capítulo 16, ele é proibido de casar. E no capítulo 13, versículo 17, ele está chorando por conta da incredulidade do povo. Então era uma choração mesmo. Quando você lê o livro de Jeremias, você vê Jeremias muitas vezes mostrando o seu lado humano. Mas eu não colocaria como profeta chorão, porque ele enfrentava dificuldades, porque as profecias que Deus dava a Jeremias não é algo que agrada ao se ouvir. Da mesma forma que vão ter dias que desse altar vão sair palavras que não agradarão a sua carne.
mas edificarão o teu espírito. Por quê, Filipe? Por quê, Filipe? Porque Jesus, ele disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, Jesus. Ah, Filipe, mas lá do Éden eu não participei do pecado do homem, por que que eu tenho que me redimir? Da mesma forma que você não participa do pecado do homem no Éden, você também não participou da redenção, porque Jesus sozinho morreu numa cruz para que eu e você venhamos a ter vida. E eu não chamaria Jeremias como profeta chorão, eu chamaria como profeta humano. Um profeta que não tem essa casca de santidade, mas por dentro é como sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É que por fora do sepulcro é lindo. Está perfeito. Olha como é lindo. Mas tem morte lá dentro. Por fora está lindo, por dentro está podre. Jesus não chamou ninguém para viver uma casca de santidade. Jesus não chamou ninguém para ser alguém aqui enquanto ministra e quando chega em casa é alguém diferente. Jesus, ele chama o servo para transformação. Jeremias é alguém chorão? É, mas chorava para Deus, e assim tem que ser com crente. Você pode chegar aqui derrotado, você pode chegar aqui nos pés do Senhor dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais, o Senhor falou que ia mudar. Você é o sentimento derrotado: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo resistir. Mas no caminho, quem te para, você diz: está tudo bem, vai tudo bem, o meu Redentor vive. Por que isso, Filipe? Porque você não tem que chorar para qualquer pessoa, você tem que chorar para quem resolve o teu problema. Então a primeira coisa que eu colocaria aqui é: não se prenda àquilo que a veste está te dizendo. Eu poderia estar aqui hoje de terno e isso não me faz mais crente. Eu poderia estar aqui com a melhor roupa do mundo e isso não me faz mais crente. Da forma que eu estou aqui vestido, se o meu coração está naquele que me enviou, se você sentado, seu coração está naquele que te enviou, você está completamente vestido da forma mais adequada, que é estar cheio da presença de Deus. Eu gostaria que você abrisse no capítulo 20, só para você entender o que eu estou falando da história de Jeremias. Capítulo 20, versículo 1. Vamos ler até o 9. Jeremias 20, do 1 ao 9. Diz assim: quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar e prender o profeta, prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Pazur, é assim Magor-Missabib, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos a espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá na mão dos reis da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os seus tesouros do rei de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os que vivem na sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Aqui você está vendo Jeremias diante de Pazur. Ele está aqui, eu colocaria um exemplo como um leão diante de Pazur. Eu fiquei preso, eu fui açoitado, eu fui espancado, mas quando eu fui solto, eu profetizei o que Deus mandou profetizar. E agora, Filipe? Agora é Jeremias diante do Senhor. E aí pega isso para a tua vida, é assim que nós devemos ser diante do Senhor, coração sincero e puro. Versículo 7. Senhor, é Jeremias falando para Deus, meu irmão, o profeta: Senhor, tu me enganaste. Eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Agora o versículo 9 diz o seguinte: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em teu nome,
é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso mais. Sabe o que Jeremias está dizendo? Ele está falando diante de Pazu, olha só, Deus manda eu dizer isso, mas diante de Deus ele está falando, Senhor, está tudo dando errado, Senhor, eu não estou aguentando mais, mas se eu digo que não ministrarei mais esse evangelho, mas se digo que não falarei mais da tua palavra, tem um fogo que arde no meu peito, a qual não consigo controlar. Meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje para colocar um fogo no teu peito, a qual você não conseguirá mais sair da presença dele, não conseguirá mais viver sem falar desse evangelho, sem viver desse evangelho. Glória a Deus. Mateus 23:12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é sobre vir à igreja, meu irmão. Não é sobre vir à igreja. Eu postei esses dias no meu status do WhatsApp. Eu coloquei o seguinte: quando Jesus voltar, ele tirará a igreja de dentro da congregação. Porque não é vir, é como você vem. E eu não estou falando aqui para cá, eu estou falando de uma igreja geral, a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque eu não deixo de ser teu irmão, Luan, porque eu sou da Batista Nova Filadélfia. Você não deixa de ser meu irmão por ser da igreja de Cristo. Nós somos irmãos de uma única igreja existente. Que qual é essa igreja? A igreja do Senhor Jesus. Não é estar aqui, é como estar. Você já pensou na oportunidade que você tem hoje? Se você chegou aqui e não serve a Cristo, você já pensou nessa oportunidade? Porque às vezes é ministrado no púlpito de uma forma que é como se, olha, Deus está te esperando, mas é insistente, parece que Jesus está à promoção. Meu irmão, quero dizer que a honra é tua de ser chamado por Deus e ter mais uma oportunidade. Glorifica a Deus, porque se até hoje você não se rendeu aos pés dele, hoje Deus te dá mais uma oportunidade. Amanhã nem eu posso estar mais aqui. O meu carro, eu não sei dizer se chega em casa, mas eu tenho que saber dizer, se Jesus voltar hoje, amanhã eu estou aonde? Isso não está nem no meu esboço, irmão. Muita coisa aqui, na verdade, não está. Se eu fecho os olhos aqui, aonde eu estou? Foi falado aqui sobre Apocalipse 19, né? Você leu, muito lindo, mas tem um povo determinado para o fim de Apocalipse. Aonde não há morte, não há choro, não há tristeza, as ruas são de cristais, a luz, não tem mais sol, porque a luz do Senhor iluminará. Todo esse texto é destinado a um único povo. E Deus não se esquece. O profeta Obadias, em seu livro, ele relata o juízo que virá contra Edom. Edom é o irmão de Jacó, que é chamado também Esaú. Então, Edom e o povo de Israel são irmãos. E aí Deus está trazendo juízo a um povo irmão do povo de Deus, porque um dos pontos é que eles viram a destruição de Israel e se omitiram. Não é tempo da igreja do Senhor se omitir. Tem muita gente, tem gente hoje que pode morrer e não sabe que dá certeza da salvação, e quem tem contato é você. Não se preocupe só consigo mesmo. Eu não posso me preocupar só comigo. Você não pode se preocupar só com você, vai. Deus chamou todos aqui para algo maior. Você tem um chamado. Deus, ele te chamou. Você viu a desculpa, aquilo que Jeremias fala? Jeremias fala, eu sou novo. Todo mundo fala algo quando é chamado. Não é só você não, meu irmão. Quando eu fui chamado para ser presbítero, eu falei assim, o senhor está errando o nome. Sou eu não. E sabe o que eu falei? Eu falei, eu tenho 26 anos. 26 anos. Falei, não é possível. Pastor, o senhor está errando. Eu não estou mentindo para você não, varão. Minha esposa está ali, ó. Falei assim, não sou eu não. Sou eu, porque eu não almejo essas coisas. Tem tanta gente que quer. De repente você chegou falando isso aqui para Deus. Senhor, tanta gente quer. Só quer eu? Todo desse jeito aqui? Todo cheio de falhas, todo cheio de carrapicho, tanta coisa tem que ser tirado de mim, Senhor. Olha como eu estou hoje, deixa eu melhorar, meu irmão. Não fique esperando melhorar para aceitar Jesus. Entenda que o primeiro passo é teu, mudar a tua história com Ele, vir para a igreja com você, fazer tudo novo é com Ele. Então dê o teu primeiro passo, sabendo que amanhã quem faz é Ele, quem toma conta é Ele, quem determina é Ele.
Versículo 4, versículo 5. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de te formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer eu separei. Eu só queria falar algo que não está no meu esboço aqui, que esse texto fala muito comigo. Porque tem gente hoje dizendo, o presbítero Luan, que se não está formado não é vida. Se não está formado, pode tirar. Aí a Bíblia vem dizendo, porque a Bíblia tem resposta de todas as coisas, dizendo: antes de você ser formado no ventre, eu os escolhi. Aonde determinam que não há vida, é lá que Deus te escolheu, meu irmão. Aonde podem querer tirar alguém que Deus escolheu, mas não tem como, sabe por quê? Porque nem quem determina a vida, aonde as pessoas dizem que ainda não há vida, é o próprio Deus. Diz assim, continuando: antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer eu separei e designei profetas entre as nações. Então, eu coloquei aqui um tópico, que é: quem escolhe é Ele, não você. Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, a responsabilidade de você ter um chamado não é pelo que você faz. A responsabilidade do seu chamado é minha. Quem escolheu foi eu. Não foi você que me escolheu. Isso diz lá em João 15. Não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e designei para que deem fruto e o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, você não está aqui hoje, meu irmão. Eu não estou aqui hoje porque nós somos bonzinhos. Eu não estou aqui hoje ministrando para você porque eu alcancei a perfeição. Estou longe disso. Nossa, erro, peco, peço perdão. A diferença é que eu já entendi da minha fraqueza. Não estou dizendo que eu convivo com ela. Eu estou dizendo que eu entendi que eu sou fraco e eu preciso de um Salvador. Eu sou fraco e preciso de um Salvador. Sabe a irmã do círculo de oração? Sabe aquela que todo mundo tem medo, sabe? Aquela que tem um coque. Não sei se aqui que tem, não. Lá na igreja tem as irmãs que não tem coque, não, mas as irmãs, quando elas vêm marchando assim, eu falo assim: vou ali na padaria. Brincadeira. Mas, sabe a irmã do círculo de oração, irmão? Ela entendeu que ela é fraca, porque senão ela não estava aqui orando. Se eu não fosse fraco, para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso de alguém que muda a minha vida diariamente? Porque a Bíblia diz que a vida do crente é como a luz da aurora, brilha, brilha até ser dia perfeito. A irmã do círculo de oração, ela é fraca. Sabe o pastor? Fraco. Por quê? Porque o pastor e a irmã do círculo de oração, para ser usado por Deus, tem que ter um princípio bíblico. Por isso que eu falo na frente do pastor sem medo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É aonde eu não chego, Deus chega. Aonde eu não faço, Ele faz. Se eu prego é porque Ele fala através de mim. Se há um louvor é porque Ele louva através das palavras. Ele te trouxe aqui para você ouvir que não está buscando a tua perfeição agora. Ele está buscando que você entenda que precisa de um Salvador. Eu preciso ser salvo, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que faça aquilo que eu não posso fazer. Isso é que o crente tem que buscar. Obviamente que eu não estou falando aqui que você vai vir e vai permanecer do mesmo jeito, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que chegar a entender que você tem que abandonar algumas coisas, até aquilo que você não consegue abandonar. Mas é aí que Deus entra fazendo com que você abandone o que você precisa abandonar. Então entenda, irmão, não foi você que escolheu a Deus. Não tem como. Ele te escolheu antes de todas as coisas. Dizer que você escolheu e designou o seu próprio chamado é você ir contra a soberania de Deus. O que existe no homem é a resposta do homem para aquilo que Deus já fez. Por quê? Porque em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que eu sou salvo pela graça, por meio da fé, e não por obras para que ninguém se glorie. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou salvo pela graça, o favor imerecido que foi feito na cruz. Se o sacrifício foi feito, a salvação já está à disposição. E a resposta do homem alcança a salvação que está em Cristo Jesus. Versículo 6. Que o tempo aqui é igual ao da minha igreja, pastor. O tempo voa. A gente tem 4 tópicos para falar, a gente está no segundo, a gente olha para o relógio e fala: Jeová, tô pensando em fazer uma campanha de oração lá na igreja. Senhor,
converte meu relógio, mas aí o pastor ainda não aceitou. Versículo 6. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. Meu irmão, é quase que imediato. Ao receber um chamado de Deus, e principalmente jovens, é quase que imediato com que a tua carne contraria a tua fé. Quando você recebe um chamado, você fala: sou eu não. Tá doido. Você é o pastor, não orou muito hoje não. Olhar para mim e ver alguém, antes do pastor olhar, o pastor só é um canal, meu irmão. Antes de o pastor olhar, Deus já olhou antes e te designou para algo. Sabia que essa frase é famosa? Senhor, eu não sei falar. Em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus ele dá uma ordem, diz: vá, pois, agora, e eu o envio para Faraó para tirar o povo do Egito, o meu povo, os israelitas. Já sabe qual é a história, né? Moisés libertando o povo. Aí Moisés dá uma resposta. Moisés diz o seguinte: porém, respondeu Moisés a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12 diz assim: Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu mesmo quem o envia. Quando você tira o povo do Egito, vocês me prestarão culto neste mesmo monte. Então, você está vendo, sabe o quê? O libertador do povo do Egito dizendo que não consegue libertar o povo. Só que hoje, agora a gente sabe o fim da história, né? O libertador do povo dizendo: eu não consigo libertar esse povo, Deus. Eu não consigo. O que isso quer dizer? A diferença é que você não sabe o fim da tua história, meu irmão. Se você soubesse o fim da tua história, você saberia aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Não é sobre o seu momento, não é sobre como você chegou aqui, é sobre o que Deus te chamou e comissionou para fazer. Não é sobre o que eu posso fazer por mim mesmo, entenda isso. Não é sobre o seu estado atual, não é sobre o que você tem para oferecer hoje, é sobre o chamado que Ele fez a você. O Deus dos improváveis. Como assim o Deus dos improváveis? Por que você acha que foi só com Jesus? Jesus nasce no ventre de uma virgem? Não foi não, meu irmão. Se a gente olhar até a história de Isabel, João Batista, nós vamos ver que João Batista foi gerado no ventre estéril. A mulher não pode ter filho também. Abraão e Sara, estéril. Isaac, estéril. O que isso quer dizer? O Deus dos improváveis. Não é sobre o que você pode fazer. É o Deus que vê o baixinho lá no meio cuidando dos rebanhos do seu pai e olha os fortões dentro de casa e fala: é o baixinho que vai ser ungido como rei. É o Deus que vê, mas aí é o Deus também que vê quem vai aceitar o processo que Deus vai colocar. Porque é o baixinho que vai ser ungido como rei num dia e no dia seguinte vai continuar cuidando de ovelha do pai. Porque pode ter a unção de rei, mas não tem ainda o momento preparado para ser rei. Tem o chamado de rei, mas não tem a preparação que um rei precisa ter. Então é o Deus dos improváveis. Se você está aqui hoje e fala assim: meu irmão, esse aí será que sou eu? Todo quebrado, todo aqui, tem um monte de gente melhor que eu quero te dizer que é esse mesmo Deus, o Deus dos improváveis, o Deus que muda histórias. É porque você vê agora a gente ministrando aqui bonitinho. Você vê o Luan agora aqui, ó, ministrando, tocando teclado lá, com essa roupa verde bonita lá da loja dele. Tô fazendo propaganda pra tu, mano. Tô fazendo propaganda dele, mano. Se você gostar da loja dele, tá vendo essa blusa aqui, varão? É de lá. Ganhei na racha pra cima, né, varão? Então, essas coisas, não sei porque eu faço essas coisas, que isso tira meu raciocínio. Então é o Deus dos improváveis. É você ver alguém que está ministrando e você não conseguir se ver desse jeito. Mas teve um dia que nós também não nos víamos desse jeito. Quer saber um pouquinho da minha história? Minha família se converteu, meu pai é um pastor hoje porque Deus me curou numa fase terminal de câncer. Eu tinha 5 anos de idade. Minha família não conhecia Cristo. O médico me entregou para morrer em casa e disse: esse menino não tem jeito mais, o que a medicina podia fazer, ela fez. Resumindo a história aqui. Fui para casa, uma irmã que não sabia nem ler nem escrever.
O médico que tinha lá mestrado, sei lá o que ele tinha, falou, vai morrer porque a medicina não pode. A irmã que não sabia ler nem escrever, morava numa casa que meu pai, quando chegou na porta, porque quando não é crente é assim, né, incrédulo, chegou e falou assim, eu posso ajudar ela na situação que eu tô, ela não pode me ajudar. Quando olhou a casa da mulher, essa mulher chegou para o meu pai e disse o seguinte, olha só, dentro de 7 dias o teu filho estará curado. E aí, Felipe, até o 6º dia eu tive um câncer. No 7º dia o médico teve que me acompanhar por 7 meses, porque ele falou, não some um tumor de uma hora para outra. Depois de 7 meses ele disse o seguinte, olha só, nunca saia de lá, porque o que aconteceu com o teu filho é milagre. E aí, Felipe, crente até hoje? Crente até hoje? Te contar agora a continuação da minha história, meu irmão. Um filho na adolescência, antes de casar. Que isso, filho? Está ministrando hoje sendo assim, mas Jesus me restaurou, meu irmão. Tentava casar e não conseguia. Até que um dia um pastor pegou na minha mão, né, dela, eu e ela lá na frente da igreja, falei, Senhor, deixa eu retomar meu ministério. Não era pregador, não, era baterista. Se tu fizer piada com baterista agora, eu vou te bater. Aí, eu e ela de mão dada, falando, Senhor, restitui, aquele negócio bonito, restitui. O pastor veio, colocou a mão em cima da minha mão e da dela, um pastor que nunca tinha visto a gente na vida. Aí eu falei assim, agora, a hora da minha vitória, mano. Quando veio assim na gente, eu já estava quase rodando, e aí o pastor veio até a gente e falou assim, ó, tudo que vocês queriam, eu dei para vocês. Agora é no meu tempo, não é no de vocês mais. Voltei para casa tristinho. Sabe por quê? Porque tem dia que Deus vai te amassar aqui, tu vai sair daqui nunca mais querendo voltar. Mas aí o vaso, quando ele se quebra na mão do oleiro, ele está a ponto de ser reconstruído. Um dia meu casamento saiu, eu retomei o meu chamado, continuei tocando o que eu tinha e Deus me chamou para outra coisa. O que você está querendo dizer, Felipe? Eu passei por mesmas dificuldades que você. Eu tive que ser restaurado em muitas áreas da minha vida. Eu tive que ser transformado em muitas áreas da minha vida. Hoje eu estou ministrando para você porque eu aceitei o que Deus tinha para mim. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre aceitar quem pode fazer em você. Versículo 7, versículo 8. Eu gosto de pregar assim, meu irmão, versículo por versículo. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-los, diz o Senhor. E eu coloquei um tópico aqui que é o medo não pode te tirar do propósito. Meu irmão, em muitos casos, o medo do chamado é maior do que o medo de coisas naturais. Às vezes tem gente que tem mais medo do chamado do que de 2 caras numa moto. Meu irmão, às vezes o medo te consome, por quê? Porque é medo pela responsabilidade. Senhor, olha a responsabilidade que eu tenho. Olha só o que o Senhor quer fazer. E imagina Josué no capítulo 1. Moisés morreu, e agora? Quem vai ser levantado? Josué. E tu imagina o coração de Josué. Moisés, libertador do povo, abriu o mar vermelho. E o que o Josué fez? Fiquei no pé do monte enquanto ele escrevia a tábua da lei. Quem sou eu? Aí Deus vem dizendo, olha só, Josué capítulo 1, versículo 9, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Porque o problema não é ter medo, é deixar que o medo te impeça de cumprir o teu chamado. Aleluia. Pois a coragem do servo de Deus não está em conseguir fazer algo, mas sim em conseguir aceitar que Deus pode fazer algo através dele. Se você chegou aqui hoje, Deus ele não te chamou para ficar parado. Deus ele não te chamou para ser uma pessoa que chega e sai da igreja. Deus te chamou por um propósito. Pode não ser no altar, pode não ser dançando, mas o propósito de todos são iguais. E qual é?
é cumprir o chamado e pregar o Evangelho. Deus, Ele comissionou a todos a pregar esse Evangelho. Por quê? Porque as almas estão se perdendo. Mas Deus tem levantado um povo para que fale do amor de Cristo. E da mesma proporção, ou até numa proporção muito maior, que as almas se afastam, Deus, Ele traz elas novamente. E como que Deus traz? Pela tua vida, meu irmão. Um convite. Um convite. Chama alguém que você vê que Deus precisa transformar. Chama, vem para ter a vida transformada comigo, vem. Mas Felipe, eu não estou nesse patamar, meu irmão. Chama alguém e fala, olha só, tá vendo minha vida hoje? Tá vendo que eu preciso mudar hoje? Se prepara para o que tu vai ver amanhã. Aí você tem uma opção, vem comigo ou fica para trás. Por quê? Porque Deus, Ele transforma as vidas daqueles que se entregam. E eu resolvi entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Versículo 9, agora. Só vou te prender mais 10 minutos, meu irmão. Me atura só mais 10 minutinhos. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Giovana, para ali com o Luan rapidinho, que a gente vai cantar um louvor. Não adianta se esconder não, meu irmão. Quem tem chamado não tem como se esconder. O tema é chamado, né, pastor? Jovens com chamado? Então tá bom. O jovem de um chamado, para ali do lado do Luan rapidinho. Deus usa o que você tem para te dar o que você não tem. Versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me, agora eu ponho as minhas palavras em sua boca. A boca é até de Jeremias, mas as palavras não são de Jeremias. Deus, Ele não está chamando Jeremias para falar algo de Jeremias. Deus está chamando Jeremias para falar as palavras de Deus que estariam em Jeremias. Então, o que isso quer dizer, Felipe? Nunca será sobre o que você pode fazer. Nunca será sobre o que o teu chamado não é sobre a sua capacidade. O seu chamado é sobre o que Ele pode fazer. Deus até hoje não escolheu ninguém perfeito nem pronto. Mas, Felipe, o meu pecado é muito grande. Não há pecado tão grande ao qual a graça não seja maior. O que você está querendo dizer com isso, Felipe? Que Deus, Ele compactua com o meu erro? Não. Eu estou querendo dizer o que está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Estou querendo te dizer nessa noite que o Deus de misericórdia, Ele está aqui nesse lugar. O Deus que cumpre promessas, o Deus que Ele confirma chamados, Ele está aqui. Mas é sobre quem abandona os seus pecados e os confessa. Meu irmão, eu não sei a oportunidade que você terá amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, Jesus, Ele pode voltar no fim dessa frase. No fim, eu não posso terminar de pregar e a igreja pode ser retirada. Eu posso não sair por essa porta e essa ser a última oportunidade de todos. Eu não estou dizendo para você ir pregando uma mensagem de medo, longe disso. Muitas pessoas elas têm o livro de Apocalipse como um livro de medo, e não é. Por quê? Porque o que define se uma história é boa, se é de medo, se é de vitória, é o fim do livro. Se tem final feliz, o livro é bom. O livro, já viu aquele filme de amor, que no final a mocinha fica com o mocinho? A mocinha é a igreja do Senhor Jesus, e o mocinho é o noivo, e a igreja se encontrará com o noivo, e povoará o céu. Então eu estou pregando sobre esse céu, esse Cristo, sobre esse Jesus. O Jesus que muda histórias e mudou de muitos aqui. Então nessa noite eu queria, com a permissão do pastor, que você prestasse atenção na letra e se você sentir no seu coração, levante a sua mão e entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Porque a mensagem foi pregada, irmão. Eu não consigo pregar, você pode ver que eu leio versículo por versículo. Eu não consigo pregar para depois ficar contando historinha. Eu prego para falar do amor de Jesus.
Eu falo para minha esposa que eu também não sou um grande pregador. Eu venho aqui para você e falo o que a Bíblia está dizendo. E aí, depois que eu falo o que ela está dizendo, eu aplico o que ela está dizendo. E é isso. Eu não sou o maior pregador, não sou o pregador que vai chegar aqui, girar para você e vai entregar um monte de coisa. Não sou. Eu sou o pregador que vai vir aqui expor a palavra da verdade. E coloca à disposição para você o amor de Jesus que está à disposição de todos. Então preste atenção nessa letra desse louvor. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para os santos. Conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição e tentando por ser celestial a poder de Deus, Santo, Santo. Atenção na letra desse louvor. Esse louvor, em uma parte dele é uma decisão. E ela diz o seguinte: mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai, isso é decisão, nada vai me impedir de chegar aos céus. Eu já disse aqui, meu irmão, Deus, ele não está em promoção. Da mesma forma que ele não quer saber como você chegou. E eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui que quer, que deseja e decide entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão nesse momento se você precisa, se você deseja. Tome essa decisão. Essa decisão só você pode tomar. De repente você chegou aqui e você falou: eu já até entreguei a minha vida para Jesus. Mas você quer se reconciliar. Você quer dizer: Senhor, até hoje eu fui uma pessoa, mas Senhor, me muda, Pai. Então eu gostaria de te perguntar mais uma vez. Alguém aqui gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Alguém aqui gostaria de entregar e dizer: Senhor, eu sou falho, mas Senhor, muda a minha vida. Eu me coloco à disposição, eu dou esse primeiro passo. Alguém aqui deseja? Só levantar as suas mãos, irmão. Eu nem te chamo aqui na frente se você ficar com vergonha. Tem uma pessoa ali. Alguém pode abraçar aquela irmã ali? Alguém da igreja? Precisa vir aqui não, meu. Tem uma alma. Ó, o culto já valeu a pena, porque há uma festa no céu quando o pecador se arrepende.
um tempo atrás. E o menino, ele contou o testemunho dele no momento que ele aceitou Jesus. E eu falei, olha só, o culto já valeu a pena, sabe por quê? Porque além das vidas que decidem se transformar, um pecador se arrependeu. E ele falou que ele foi procurar a calça dele na mochila e não achou. Aí ele virou para a namorada, falou, tem uma calça aí, não tinha. Aí o que aconteceu? A namorada saiu pela rua, voltou com uma calça que o menino nem sabia de onde vinha, pastor. Ele foi para a igreja. O líder de jovens pegou o microfone, depois que eu entreguei, ele falou, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus hoje tinha marcado um encontro com você. Nem que fosse de sunga, Deus ia salvar a tua alma hoje. Então, meu irmão, temos ali uma jovem que voltou para dizer, glória a Deus pela sua vida, pela coragem. Glória a Deus pela sua coragem. Eu quero fazer essa pergunta para você mais uma vez. Tem mais alguém aqui, nessa noite, que aceita a oportunidade de se reconciliar com o Senhor Jesus? Se tiver, levanta sua mão, senão eu vou orar pela vida dela. Mais alguém aqui que entende, Senhor, até hoje eu andei, porque isso é reconciliação. Até hoje eu andei de uma forma, mas hoje eu me coloco à disposição de andar de uma forma diferente. Tem alguém aqui nessa noite? Mais alguém? Amém, que o Senhor lhe conceda outra oportunidade. Fica em pé do lado dela, eu posso orar pela vida dela só, pastor? Amém? Você pode ficar você mesmo. Fica aí, dá um abraço nela em nome de Jesus. Senhor Jesus. Qual é o seu nome? Glaucia. Senhor Jesus. Sabemos, Senhor, que esse culto, Pai, ele foi diferente, Pai. Ele foi diferente para a vida da Glaucia, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, te entregamos a vida dela em tuas mãos. Senhor, a partir de hoje ela não será mais a mesma, Pai. A partir de hoje é tudo novo, Pai. Aquilo que acusava antes não acusa mais. Aquilo que o Senhor fazia as decisões serem erradas, a partir de hoje não será mais decisões erradas. Por quê? Porque a partir de hoje é tudo do Senhor. O Senhor toma conta de todas as coisas. Todos os espaços da vida da Glaucia serão preenchidos pela tua glória, Pai. Senhor, cremos que a partir de hoje será tudo novo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, só repita comigo o seguinte. É um momento de confissão de pecados. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu me arrependo, Senhor, da forma que eu caminhei até hoje. Mas a partir de hoje, o meu caminhar será diferente. A partir de hoje, Senhor, eu confio em Ti para que o Senhor mude o que precisa ser mudado. As minhas forças serão para caminhar, mas o Senhor dará a vitória na transformação e na regeneração daquilo que foi perdido. Em nome de Jesus.